Tudo bem, pessoal? Tô na área aí. Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão aqui, a pedido dos alunos aí para a prova é, de oficial de chancelaria. Então eu vou bater os editais, o edital na verdade, para cada item do edital eu vou postar uma dica, vou dar uma geral sobre o item e depois vou dar uma dica, tá bom? Enquanto isso, enquanto a galera entra, vamos postar aqui vamos voltar aqui para o nosso som. Então vamos lá, professor Marcos Girão, obrigado aí pela presença. Felipe, obrigado pela presença. Thiago Mion, obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente começa aí a bater. José Manuel Farias, boa noite. Felipe, boa noite. Aula amanhã firme e forte. Elton, boa noite. Tá gostando do som, hein, pessoal? Adoro essa música aí, hein? Tereza, boa noite. Só não tem tempo para ir pro show, mas que eu gosto da música, eu gosto. Rafael, boa noite. Vamos fazer revisão também na NP. Quando é que vai ser a prova mesmo? Marcos Castilhos. Da NP são poucos conteúdos. Dá para fazer uma revisão até mais lenta, mais devagar. Tá bem agora, Felipe? A da NP agora? Certeza? Confirma aí para mim. Sim, Gustavo. Então eu vou ter que fazer uma revisão amanhã, ó, Felipe. Não posso deixar ninguém na mão, não. Vou fazer uma revisão básica aí, pelo menos, para você. Se bem que parte do que eu vou falar agora vai valer para você também, viu? Tal Alt, tudo bem? Bem-vindo. Rafael. Cris Alexandre, boa noite. Gustavo, fica até o final da transmissão e no final você me pergunta. E aí, Carlos, tudo bem? Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Então, chega aqui dessa parte. Já deu aqui a música já. Vamos voltar para o que interessa. Pronto. Então, pessoal, revisão para o IBGE também. Tá bom. Dê um abraço também na Capitão Laura aí também. Tá bom? Por mim. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Eu separei já aqui o edital de oficial de chancelaria, que é um dos cursos que eu tenho mais alunos aqui atualmente. O pessoal que me pediu uma dica aí do concurso que vai ter da SMRT, SMRT, eu acho que é isso. Eu vou postar uns slides que vai estar lá no grupo chamado Dicas de Orçamento e Contabilidade Pública. Então eu vou jogar uns slides lá, porque nesse concurso aí do SMRT, parece, só vai cair lançamentos. Então o que eu postar lá já vai servir para você. Então vamos lá, bem-vindo a todos aí que estão nos acompanhando, os que vão nos ouvir depois, que não estão agora nesse momento. Como é que vai funcionar? SMTR, pronto, esse daí mesmo. Esse SMTR, Leonardo, eu vou postar a dica lá. Sim, vai ser AFO voltado para OFCHAN, AFO e Contabilidade Pública. Eu vou bater aqui algumas dicas para o edital do concurso de oficial de chancelaria, cuja banca é a Fundação Getúlio Vargas. Boa noite. Então vamos lá. Boa noite a todos que estão entrando agora aí. Então o edital está aqui. Deixa eu virar aqui rápido. Então no edital aqui, a gente está vendo aqui os itens do edital que eu já separei. Então está aqui. Contabilidade pública, conceitos, noções gerais, campo de atuação, orçamento público, conceito objetivo, regime, orçamento anual, ciclo orçamentário, PPA, LDO, LOA, exercício financeiro, princípios orçamentários, créditos adicionais. Legislação básica, receita e despesa pública, descentralização de créditos orçamentários e de recursos financeiros, estágio da despesa, restos a pagar e despesa de exercícios anteriores, dívida fundada e dívida ativa, suprimento de fundo, variações patrimoniais e DVP, bens públicos, inventário e LRF. Então, eu vou agora bater item a item, né? Lógico que é impossível em minutos, 30 minutos, 1 hora, a gente exaurir o tema. Então, o primeiro alerta que eu faço, o que eu vou dizer aqui, eu vou dar uma visão geral, mas eu sempre vou dar uma dica um pouco mais avançada, tá bom? Que pode ser que a FGV vá forte. O que é que eu posso dizer da FGV? Se eu tivesse que falar alguma coisa sobre a banca FGV. A banca FGV é a banca que não tem nenhum milindre, não tem nenhum arrependimento de numa prova
que tem 70, 100 vagas, aprovar um cara. Isso é FGV em uma frase. É a banca que numa prova, tendo 70 vagas, 100 vagas, se tiver que passar um, dois caras, ela só passa um, dois caras. E as vagas? Fica para o próximo concurso. Essa é a FGV. Então quem vai fazer a prova, não espere uma prova mamão com açúcar. Espere uma prova de múltipla escolha altamente complexa. Espere uma prova de múltipla escolha longa e com muitas pegadinhas. Espere isso da FGV. Então vamos lá. Primeira dica aqui. Contabilidade pública, conceitos, noções gerais, campo de atuação. Primeira coisa que você pode saber sobre contabilidade pública. O conceito. Então, a contabilidade pública é o ramo da ciência contábil que aplica os princípios da contabilidade na geração de informações sobre o patrimônio público. E aí o que é que acontece? Qual o objeto da contabilidade pública que pode ser ficar na sua prova? Só tem um objeto, é o próprio patrimônio público. Quando a gente fala aqui campo de atuação, o que é que a banca vai querer saber? A FGV e qualquer outra banca. Ela vai querer saber se aquela entidade aplica totalmente, integralmente ou parcialmente a contabilidade pública. Quem aplica integralmente? Quem aplica integralmente seriam as unidades do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, o Sistema S, que são serviços sociais autônomos, e os conselhos de regulamentação profissional. Quem aplica parcialmente a contabilidade pública? As entidades do orçamento de investimento e qualquer entidade, pessoa jurídica, que receba algum recurso público. Além disso, aplica parcialmente também as pessoas físicas que recebam algum benefício. E aí uma dica, existem 3 objetivos na contabilidade pública, todos com o intuito de fornecer informações. Então o primeiro objetivo seria fornecer informações para a tomada de decisão, o segundo objetivo seria fornecer informações para instrumentalizar o controle social, e o terceiro objetivo seria fornecer informações para a prestação de contas das entidades. Quem aplica contabilidade pública integralmente, aplica os 3 objetivos. Quem aplica contabilidade pública parcialmente, aplica apenas os objetivos de prestação de contas e instrumentalização do controle social. Essa é a dica. Vamos falar agora sobre orçamento público. Objetivo, regime, orçamento anual, ciclo orçamentário. Olha, a primeira coisa que você tem que saber, que é uma questão batida, mas com certeza pode cair na sua prova. Primeiro, o ciclo orçamentário, ele é uma linha de tempo que ela é composta por mais de um ano. Por quê? Porque o ciclo orçamentário tem 4 etapas. A primeira etapa, no âmbito federal, já que a prova é no âmbito federal, ela se encerra no dia 31 de agosto do ano anterior à execução da LOA. Por exemplo, se eu quero executar a LOA 2016, a primeira etapa ela tem que se encerrar no ano anterior, em 2015, ou seja, 31 de agosto de 2015, que é quando o Executivo envia o PLOA ao Congresso Nacional. Do dia 1º de setembro até o dia 22 de dezembro é o prazo em que ocorre a segunda etapa. Nessa segunda etapa, os parlamentares devem e podem e propõem, podem propor emendas. Daqui a pouco eu volto sobre emendas, que é uma coisa importante. Além disso, você tem a terceira etapa. A terceira etapa ela começa no dia 1º de janeiro de 2016 e vai até 31 de dezembro de 2016. Isso, no meu exemplo, considerando a LOA 2016. E a quarta etapa, ela ocorre em 2017. Também em 2017. Por quê? Porque o controle ele é prévio, concomitante a posteriori. Então o controle ele também ocorre durante a primeira, segunda, terceira etapa. Mas a exemplo de controles que ocorrem na quarta etapa, o principal controle é a prestação de contas do Presidente da República. No âmbito federal, a prestação de contas ela deve se iniciar, deve ser enviada ao Congresso Nacional até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que no meu exemplo seria 2 de fevereiro de 2017. Ou seja, o que é que você não pode cair na prova de jeito nenhum? O ciclo orçamentário é muito maior do que um ano. Só a terceira etapa é um ano, tá bom? O que mais você é bom saber para essa prova? O nosso orçamento é autorizativo ou impositivo? Aí eu não vou repetir isso aqui, porque existe um vídeo meu gravado, que está no YouTube, que explica exatamente qual é a diferença do orçamento impositivo ou autorizativo. E se o Brasil adota o orçamento impositivo ou autorizativo. Resumindo o vídeo, mas quem quiser ver o vídeo para ter mais detalhes, o nosso orçamento é em torno de 99% autorizativo e 1% impositivo. Quem tiver qualquer dúvida, é só digitar o www.youtube.com, colocar barra invertida, coloca a letra C, barra invertida e coloca Prof. Giovanni Pacelli. Tudo junto, tá bom?
Beleza. O que mais eu posso falar aqui sobre PPA, LDO e LOA? Os conceitos. Então você deve saber o conceito do PPA. É importante, é coisa básica, mas você tem que saber. Então o conceito de PPA na Constituição é importante você saber. Ou seja, é a lei que estabelece de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, inclusive para despesas de capital, certo? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e inclusive para os programas de duração continuada. Qual o conceito de LDO? É a lei que estabelece as metas e prioridades da administração pública federal, inclusive as despesas de capital para o exercício subsequente, e também orienta a LOA. Você deve saber disso. Uma pegadinha de prova que você deve saber o seguinte, na LOA, a LOA estima a receita e fixa a despesa. Se trocar esse estima por fixar, marque errado. O que mais é bom você saber aqui sobre LOA, PPA, créditos adicionais? Créditos adicionais, o que é que eu vou te dizer? A FGV ela pode pegar pesado no seguinte, quais são as fontes oficiais de créditos adicionais? As fontes oficiais são essas, anulação de dotações, operação de crédito, superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação do exercício atual, reserva de contingência e os recursos que, em virtude de veta, emenda ou rejeição, ficarem sem as despesas correspondentes. Aí é que eu vou dar uma dica avançada que vai servir para quem estudou realmente. Como eu calculo o superávit financeiro? Você vai ter que pegar o balanço patrimonial e no balanço patrimonial você vai ter que fazer ativo financeiro menos passivo financeiro. Depois que você calcular o superávit financeiro dessa forma, você vai deduzir quem? Você vai deduzir os créditos adicionais reabertos. Quais são os créditos adicionais que podem ser reabertos? Os créditos especiais extraordinários autorizados ou abertos nos últimos 4 meses. Beleza? Pessoal, rapidinho, não sai daí porque a bateria aqui está querendo descarregar. Um momento aqui, rapidinho, para não cair a ligação aqui, rapidinho. Então, pessoal, voltei, fique aí, não vai embora, pra gente não perder aqui o raciocínio. Então, tô de volta. Então, só ver aqui o negócio, tá carregando. Então, como eu falei, eu estava falando sobre superávit financeiro. Então, no superávit financeiro, o que é que acontece? Você deve deduzir os créditos reabertos. Beleza. Outra dica sobre agora excesso de arrecadação. Se você for calcular o excesso de arrecadação numa prova de orçamento e contabilidade pública, para fim de créditos adicionais, o que você deve fazer? Você deve pegar a receita arrecadada, que ultrapassou a receita prevista para aquele período. E aí você vai calcular o excesso de arrecadação daquele primeiro período que a questão der. Depois, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que deduzir os créditos extraordinários os créditos extraordinários abertos. Então, olha a dica. Do superávit financeiro, você deduz os créditos adicionais reabertos, que são os créditos especiais e extraordinários, que foram abertos nos últimos 4 meses e que você não gastou tudo. Rapidinho, que não deu certo aqui ainda. Pronto, agora foi. E quem você deve deduzir do excesso de arrecadação? Os créditos extraordinários abertos. Então, os créditos extraordinários reabertos deduzem do superávit financeiro. E os créditos e o excesso de arrecadação, vai ter como dedução os créditos extraordinários abertos. Presta atenção nisso aí que é importante. Agora vamos falar aqui sobre receita e despesa. O que é importante você saber? A FGV ela pode pegar pesado na classificação e pode pegar nos estágios. Uma das provas que eu vi que chamou mais a atenção da FGV foi uma prova que cobrou tipos de empenho. Então, eu vou focar aqui, tipos de empenho. Mas antes de eu falar tipos de empenho, deixa eu te dar uma dica. Para ser receita, tem que entrar dinheiro no caixa. Para ser despesa, tem que sair dinheiro no caixa. Isso não é o que acontece em contabilidade societária, mas é o que você vai encontrar na sua prova. Então, se entrar dinheiro, é receita. Se sair dinheiro, é despesa. Aí você vai dizer assim, professor, uma coisa que me preocupa na prova é diferenciar receitas e despesas extra-orçamentárias. Para quem não pegou a dica que está no YouTube, é só assistir esse vídeo que tem falando sobre receitas e despesas extra-orçamentárias. Continuando agora.
Qual é a dica que eu vou falar agora? Tipos de empenho, que foi uma coisa que me chamou a atenção na prova da FGV, que foi pancada. Quais são os 3 tipos de empenho? Um empenho ordinário, um empenho por estimativa e um empenho global. Qual é a diferença entre os 3? A diferença é a seguinte: no empenho por estimativa, você sabe o valor certo, você vai ter um único empenho, uma única liquidação e um único pagamento. No empenho global, você também sabe o valor certo, só que você vai ter um único empenho, só que você vai ter entregas parceladas. Por você ter entregas parceladas, então você vai ter liquidações parciais. Se você tem liquidações parciais, você vai ter pagamentos parciais. Essa é a diferença do empenho global para o empenho ordinário. E o empenho por estimativa? O empenho por estimativa você não tem o valor correto, o exato. Você tem uma noção do valor. E aí você faz o empenho por estimativa, que caso seja necessário, se o valor for maior, você faz um reforço de empenho, e se o valor for menor, você faz uma anulação parcial de empenho. O que é que geralmente as provas cobram? As provas dizem que quando você tem um empenho por estimativa e o valor está errado, você faz uma anulação total do empenho. E isso é falso, tá bom? Você só faz anulação parcial. Vamos falar agora sobre descentralização de crédito e de recurso. O que é que eu posso dizer sobre isso? Descentralização de crédito e recurso, você deve saber o seguinte: a administração pública, o orçamento público federal, você não precisa ter R$1 no caixa para movimentar crédito e você não precisa ter R$1 no caixa para empenhar. Então, vamos pensar aqui nos estágios da despesa. A despesa ela tem o estágio da fixação, ela tem o estágio do empenho, ela tem o estágio da liquidação e tem o estágio do pagamento. Quando eu preciso de crédito, você precisa de crédito antes do empenho. Quando eu preciso do dinheiro, após a liquidação e antes do pagamento. E aí como é que funcionam as movimentações de crédito e de recurso? As movimentações de crédito, elas ocorrem no Orçamento Fiscal e Seguridade Social, que são as entidades que aplicam a contabilidade pública integralmente, inclusive a parte orçamentária. E para crédito, como é que a gente funciona? Da SOF para os ministérios, para os órgãos setoriais, a gente chama isso de dotação. Movimentações internas de crédito, a gente chama de provisão. E movimentações externas de crédito, a gente chama de destaque. Então, tudo isso que eu falei, dotação, provisão, destaque, ocorre no momento do empenho. Vamos ver se volta aí. Voltou aí, Guilherme, Felipe? Vamos continuar. Beleza. E como funciona o recurso? O recurso funciona da seguinte forma. Quando a STN movimenta para recursos para o órgão setorial, isso se chama cota. Quando o órgão ocorre uma movimentação interna de recursos dentro do mesmo ministério, a gente chama isso de subrepasse dentro do mesmo ministério. E quando é para um ministério diferente, ou um órgão de um ministério diferente, isso aí se chama repasse. O que é que eu tenho para te dizer? A cota, o repasse e o subrepasse ocorrem após a liquidação e antes do pagamento. Uma outra dica. A cota de hoje, a cota que é a movimentação financeira de hoje, só ocorreu hoje porque no passado ocorreu uma dotação, que foi a movimentação de crédito. Hoje só ocorreu um subrepasse porque no passado ocorreu uma provisão. Só que estão em momentos diferentes. A provisão ocorre antes do empenho e o subrepasse ocorre antes do pagamento. Basicamente é isso. Vamos falar agora sobre restos a pagar. Certo? Sim, o destaque ele é para uma unidade que não pertence ao mesmo órgão, ao mesmo ministério. Quando você faz o destaque num dia seguinte, daqui a alguns dias, vai ocorrer o repasse. Agora vamos voltar aqui para restos a pagar. Restos a pagar, o que é que você precisa saber? Você deve separar restos a pagar processados e não processados. Tá? E aí você deve saber que o prazo prescricional de todos os restos a pagar, tanto os processados quanto os não processados, são de 5 anos. Tá bom? Segunda coisa que você deve saber, os restos a pagar processados, eles não podem ser cancelados. Por que não? Porque hoje já houve empenho e a liquidação. Se já houve empenho e a liquidação, porque o material já foi entregue. Se a administração pública unilateralmente cancela os restos a pagar processados, ela está promovendo o enriquecimento ilícito, o que é vedado. O que mais a gente pode saber sobre restos a pagar processados e não processados? O processado ele não pode ser cancelado durante o prazo prescricional, mas ele prescreve, certo? Depois eu falo sobre isso, Daniel. No final você me pergunta e eu volto nisso aí. E
O resto a pagar não processados, como é que funciona? O resto a pagar não processados é mais complicado. Por quê? Porque primeiro, para ele ser inscrito, ele passa por uma triagem. Não é qualquer despesa empenhada que vai ser inscrita em restos a pagar não processados. Só vai ser inscrito em restos a pagar não processados as seguintes despesas que foram empenhadas que se enquadrarem nas situações que eu vou dizer agora. Está em curso a liquidação, é interesse da administração que seja empenhado, está dentro do prazo contratual, né, como eu já disse aí. O que mais? Se for uma transferência para entidade pública ou privada, ou se for uma obrigação assumida no exterior. Se tiver numa dessas situações aí, pessoal, a despesa empenhada ela deve ser inscrita em restos a pagar não processados. E aí, depois de 1 ano e meio, é o prazo que tem para o fornecedor cumprir as suas obrigações. O restos a pagar não processados, depois que ele é liquidado, ele recebe o nome. Restos a pagar não processado liquidado. Ok? O que mais? Depois de 1 ano e meio, se o fornecedor não aparecer, o que é que acontece? Depois de 1 ano e meio, se o fornecedor não aparecer, o restos a pagar não processados ele deve ser cancelado, em regra. Certo? Quando é que ele não vai ser cancelado? O resto a pagar não processado, mesmo depois de 1 ano e meio. Se aquela despesa for relacionada ao Ministério da Saúde, se aquela despesa for relacionada ao PAC, ou se aquela despesa já tiver iniciado a execução, ou seja, se ela já tiver sido liquidada, ou se aquela despesa for do Ministério da Educação e tiver relacionada à manutenção e desenvolvimento do ensino. É isso aí. No final, se rolar alguma dúvida, o pessoal pergunta aí que eu vou abrir. Tá? Dívida pública e dívida ativa. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que a dívida pública ela se divide em duas. A dívida pública. Dívida pública é uma obrigação. Você vai ter a dívida flutuante e a dívida consolidada. Quem está na dívida flutuante? Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, aro e papel moeda. Quem está na dívida consolidada? As operações de crédito contratuais, superior a 12 meses. As operações de crédito inferior a 12 meses, mas que constaram na LOA. Os títulos do Tesouro Nacional e os precatórios. Tudo isso pertence à dívida consolidada. A dívida flutuante ela está no passivo financeiro e a dívida consolidada está no passivo permanente. Dívida fundada ou consolidada, Tereza? Muito bom. É isso. Lembrando que a LRF estabelece limite para a dívida consolidada. Não existe um limite para a União, tá bom? Mas para os estados o limite é 200% da receita corrente líquida e para os municípios o limite é de 120% da receita corrente líquida. Isso aí foi definido em resolução do Senado. Vamos falar agora sobre adiantamento e suprimento de fundos. Adiantamento e suprimento de fundos, primeira coisa, é uma despesa orçamentária. E para você ter um adiantamento, o que é que deve acontecer? É preciso que o ordenador de despesa assuma um risco. Qual o risco que ele deve assumir? Ele deve chamar responsabilidade para si. E ele tem que enquadrar a despesa numa dessas 3 situações que eu vou falar. Despesas eventuais, inclusive viagens, despesas sigilosas e despesas de pequeno vulto. Não existe um limite para despesas sigilosas e despesas em viagens. O único limite que existe é para despesas de pequeno vulto. O que mais a gente pode falar sobre suprimento de fundo? No âmbito federal, a regra geral é o cartão de pagamento. A exceção é a conta tipo B. E dentro do cartão de pagamento, a regra geral é usar fatura. Só que você pode usar, em alguns casos, certo? A modalidade saque. Mas a regra geral é a modalidade fatura. O agente suprido ele deve prestar contas. O prazo para prestar contas é de até... o prazo de aplicação é de até 90 dias e o prazo de prestar contas é de até 30 dias. Se as contas não forem aceitas pelo ordenador de despesa, o ordenador de despesa deve, após esgotar das medidas administrativas, instaurar uma tomada de contas especial. É isso daí. Agora vamos para falar de uma parte aqui da matéria que é muito complicada e que, como ela está fora de contexto, gera muito problema. Variações patrimoniais e DVP, demonstração das variações patrimoniais. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, para você ir bem em DVP, você tem que entender o que é um fato modificativo e o que é um fato permutativo. Sem isso, fora da jogada. Então, primeira coisa, o que é um fato permutativo? É quando aumenta o seu ativo e diminui seu ativo. É quando aumenta seu ativo e aumenta o seu passivo. Ou é quando diminui seu ativo e diminui seu passivo. Por quê? Porque nesses 3 exemplos, em nenhum momento eu alterei o patrimônio líquido. Agora, se eu aumentar o ativo e aumentar o meu patrimônio líquido, ou se eu aumentar o meu passivo e diminuir o meu patrimônio líquido, é porque eu tenho um fato modificativo. E é o que é que você tem que ter condições de resolver e desenrolar. Você tem que ter condições de fazer o seguinte, fazer a seguinte situação. Receitas e despesas efetivas.
certo? Receitas e despesas efetivas são fatos modificativos. Receitas e despesas não efetivas são fatos permutativos. Aí eu vou te dar a dica agora. Na DVP atual, que é a que vai cair na sua prova, certo? A princípio, você só precisa se preocupar com os fatos modificativos. Você não precisa se preocupar com os fatos permutativos. Então, as receitas e despesas não efetivas e as receitas e despesas as receitas e despesas não efetivas e as receitas e despesas extra-orçamentárias, pessoal, são dados inúteis na questão. Então, se você tem a capacidade de identificar as receitas e despesas não efetivas, e se você tem a capacidade de identificar as receitas e despesas extra-orçamentárias, e isso vem numa questão de DVP, isso em nada afeta a sua DVP. O que é que vai afetar a sua DVP? As receitas efetivas e as despesas efetivas. Além disso, o que vai afetar a sua DVP? As superveniências do ativo e as insubsistências do passivo, que são variações patrimoniais aumentativas. Além disso, as insubsistências do ativo e as superveniências do passivo, que são variações patrimoniais diminutivas. Então, tudo isso que eu te falei entra na DVP. As receitas e despesas efetivas e as superveniências e insubsistências. Isso aí também entra na DVP, tá bom? Bens públicos. Bens públicos, você deve saber os 3 tipos de bens: os bens dominiais, os bens especiais e os bens de uso comum. Pensando em contabilidade pública, você deve saber que os bens dominiais e especiais são contabilizados pela contabilidade pública e os bens de uso comum só vão ser contabilizados se eles tiverem dica suprema. A dica suprema resolve lá a DVP. E os bens de uso comum, eles são contabilizados desde que recebam recursos públicos. Eu vou dar um exemplo, tá? Tal out. Então vamos lá, vou voltar daqui a pouco, só terminar os bens. Então, o que é um exemplo de um bem de uso especial? Por exemplo, um prédio público, um hospital público, é um bem de uso especial. Um exemplo de um bem de uso dominial: imagine que o prédio público, que antes era a Agência Nacional de Saúde, está desocupado e a administração pública resolve alugá-lo. Ele aí é um bem de uso dominial. E o que é um bem de uso comum, que a gente conhece bem? Estradas, que são obras de infraestrutura, museus, são bens de uso comum, tá bom? Vamos voltar para superveniência em subsistências. Dica que eu vou dar sobre superveniência em subsistências: não pode entrar ou sair dinheiro. Praças é bem de uso comum. Superveniência em subsistência: não pode entrar ou sair dinheiro. Tem que acontecer alguma coisa no seu ativo e não entrar e nem sair dinheiro. Então vamos lá, ou no passivo. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que alguém resolve doar um imóvel em doação. Isso é uma superveniência do ativo, porque a administração pública está recebendo um imóvel. Suponha que a administração pública resolve doar um bem. Isso é uma insubsistência do ativo. Suponha que a administração pública resolve reconhecer a depreciação. Isso é uma insubsistência do ativo. Suponha que a administração pública tem que pagar um precatório. Foi reconhecido um precatório. Isso é uma superveniência do passivo. Suponha que uma dívida que a União tinha prescreveu. Isso é uma insubsistência do passivo. Ficou claro aí quem perguntou? Tá out? Beleza? E a última dica. Vou falar agora sobre LRF. Sobre LRF, a gente não vai conseguir fazer em minutos aqui alguma coisa sobre LRF, mas eu vou dar primeiro uma dica. Assistam meu vídeo no YouTube que eu digo para quem LRF se aplica. Que isso eu não vou comentar aqui. Isso já está no vídeo que foi postado essa semana. Você entra no YouTube, de preferência adere ao meu canal, e aí eu complemento isso aí. Daqui a pouco eu volto nessa pergunta aí, tá, Diógenes? Pergunta isso daqui a pouco, e eu respondo. No final eu vou abrir alguns momentos aí para perguntas. E aí, fechando. E a LRF, o que é que eu gravaria? Eu gravaria a questão sobre despesas com pessoal e renúncia de receita. Então eu vou falar de forma breve. Despesa com pessoal só se aplica às despesas de pessoal do orçamento fiscal e seguridade social. Primeira coisa é isso. A gente tem 3 limites. Tem o limite de alerta, o limite prudencial e o limite total. O limite, para você calcular o limite prudencial de alerta, primeiro você tem que calcular o total. Aí você tem que decorar uma tabelazinha que eu uso nas aulas e que vários professores usam, que é a tabela da distribuição dos percentuais. Os percentuais da DPU não estão na LRF, eles vêm na LDO, tá bom? Segundo ponto, os limites da despesa total na União é de 50% da receita corrente líquida, no município é de 60% e nos estados é de 60% da receita corrente líquida. E como é que eu chego no limite prudencial? Você vai tirar 5% de 60%, por exemplo, no município.
Então, o limite prudencial no município total, né, o limite prudencial em cima do total, vai me dar 57%. E o limite de alerta vai me dar 54%. É bom você ter essa visão aí que eu estou te passando agora. Porque às vezes a questão vai te perguntar, foi ultrapassado o limite prudencial? Foi ultrapassado o limite de alerta? Foi ultrapassado o limite total? Beleza? Quando se ultrapassa o limite de alerta, nada acontece. Quando se ultrapassa o limite prudencial, começam algumas restrições. Dentre elas, não se podem fazer, em regra, novas contratações, ressalvado em caso de aposentadoria ou falecimento para as áreas de saúde, educação e segurança pública. O que mais? Quando se ultrapassa o limite total, é obrigado que o ente reduza o excesso nos dois quadrimestres subsequentes. Pelo menos um terço no primeiro e o restante no segundo subsequente. O que mais? Como o ente deve reduzir isso? Deve dispensar pelo menos 20% dos cargos e funções comissionadas. Depois deve mandar embora o servidor não estável e, por último, deve mandar o servidor estável. É isso aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Não terminei ainda. Eu quero que agora o pessoal que durante o vídeo fez perguntas, pergunte. E aí eu vou ficar mais uns 10, 15 minutos aí, se for o caso. E aí eu respondo as dúvidas que o pessoal tem aí. Pode perguntar. Manda bala aí pra mim. A hora é essa. Pode perguntar. Alguém que nos assiste quer perguntar alguma coisa específica sobre algum tema do Off-Chan? Tá, Walt? Tem mais alguma dúvida? Eu vou postar esse vídeo no YouTube hoje à noite. Os outros vídeos, todas as dicas anteriores estão no YouTube. Para quem quiser assistir, tá? José Manuel. Mas hoje à noite eu já posto isso aqui no YouTube. Ah, boa. Alienação de bens é fato permutativo, logo não aparece na DVP. VAT, mutações passivas, saiu desde 2015, não existe mais. O canal do YouTube é www.youtube/invertida, né? A barra normal lá do YouTube, da internet. Letra C de casa, barra invertida, prof, PROF, Giovanni, igual como está aqui no Periscope, Giovanni Pacelli junto. Então não tem mais mutações, em princípio não vai cair na prova de vocês mutações, mas mutações são fatos permutativos, então não afetam. Então as alienações de bens não afetam a DVP nova. Se você desconsiderar as mutações, vai dar certo. Tal alt, emendas parlamentares, que são as emendas individuais, você encontra lá no vídeo do YouTube. É sobre isso? O site dos meus cursos. Eu estou no Estratégia por enquanto, mas vão vir surpresas por aí, tá? Em breve, surpresas. Vai ter uma mudança radical aí. Vatmon, as novidades pararam basicamente em 2015. Em 2016, sem alterações. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, posta lá no grupo. O grupo que eu tenho no Facebook é Dicas de Orçamento e Contabilidade Pública. Novidades sobre orçamento público e contabilidade pública. Sem novidades. Novidades na minha vida pessoal, vocês vão participar aí ativamente. Pode ter certeza. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Boa prova. Daqui a pouco eu vou dar... Daqui a pouco não. Em breve eu vou fazer algum comentário aí sobre a NP que o pessoal pediu. E o pessoal que vai fazer o outro concurso do STMR, o ST alguma coisa aí, eu vou postar lá no grupo de dicas, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Até mais.